Essa aqui é uma das músicas mais macabras de todas e realmente tem muita coisa estranha nela. A letra, teoricamente, explica até como mataram o Michael Jackson. Mas eu já aviso que o vídeo vai ser meio longo porque tem muita coisa pra falar sobre essa música e eu juro que vou me esforçar pra não ter parte 2. Vou falar tudo que eu sei sobre essa música nesse vídeo aqui. Então vamos direto ao ponto. She Knows, o nome da música, em português significa Ela Sabe. Já a melodia da música é bizarra porque ela é um sample de uma outra música chamada Bad Things, de uma banda chamada Cool. Acontece que a música Bad Things do Cults também tem um sample, e é o sample dessa música que é bizarro. Esse sample veio de Jonestown, uma cidade que era basicamente uma seita, um culto construído pelo Jim Jones. O Jim Jones foi esse líder de uma seita que criou essa cidade na Guiana, convenceu uma galera dos Estados Unidos a mudar pra lá. Só que como todo líder de seita, o Jim Jones na real era um ditador que extorquia e violentava as pessoas. As autoridades ficaram sabendo disso e no dia que eles invadiram Jonestown pra livrar as pessoas, o Jim Jones fez todo mundo beber veneno. A gente acreditava que esse era o maior sacrifício em massa da história, mas hoje em dia já se sabe que muita gente não sabia o que estava bebendo e muita gente foi forçada a beber veneno. Então, no fim das contas, não foi um sacrifício, foi um massacre. O resultado foi essa música super pesada, com um clima super ruim, que o J. Cole resolveu fazer um sample de uma música chamada Coisas Ruins, de uma banda chamada Cultos. Agora vamos falar da letra. Segundo o J. Cole, a música é sobre as tentações da fama, em contraste com a fidelidade que ele deve à esposa dele. Ele diz que toda vez que ele faz show, que ele vai pras festas, ele é apresentado com muita tentação, e a esposa dele sabe, she knows, que ele tá traindo ela em festas pós-show e etc. Só que tem uma parte muito curiosa dessa música que não casa com essa explicação, que deixa as pessoas entenderem que, na verdade, isso é uma música que expõe os podres da indústria musical. No meio da música ele fala: descansa em paz, Aaliyah, descansa em paz, Left Eye, Michael Jackson, eu vou te ver no dia que eu morrer. Você já deve saber quem é a Aaliyah nesse ponto, aquela moça que foi casada com R. Kelly, que hoje tá preso, inclusive, por abuso. Ele casou com ela quando ela tinha só 15 anos e ela denunciou ele por abuso durante todo o casamento. Depois que a Aaliyah separou do R. Kelly, o Jay-Z se apaixonou pela Aaliyah, mas ela se apaixonou pelo Dame Dash, que era melhor amigo do Jay-Z e também o sócio dele na Rockefeller, a gravadora que eles tinham juntos. O Jay-Z morria de ciúme da Aaliyah com Dame Dash, e todo mundo sabe disso. No início dos anos 2000, a Aaliyah tava fazendo muito sucesso. Ela era a it girl do momento, ela tava em muitas capas, ela tava em muitas publicidades, e muitos dizem que ela seria maior do que a Beyoncé hoje. Seria porque, em 2001, o avião dela caiu e no acidente ela faleceu. 6 meses depois que a Aaliyah faleceu, o Jay-Z lançou o The Best of Both Worlds, um álbum com o R. Kelly, que ele sabia que tinha abusado da moça que tinha acabado de morrer. Isso, obviamente, pegou muito mal, e o Dame Dash e o Jay-Z brigaram de vez. Atualmente, as pessoas estão começando a ligar esse acidente ao Jay-Z, porque parece que tem muita coisa bizarra nesse acidente de avião. Parece que a Aaliyah foi colocada no avião à força e dopada, e parece que o cara que foi contratado pra pilotar o avião nem era piloto. Nesse caso, então, o J. Cole tá fazendo essa referência à Aaliyah na música, dizendo que ela sabia, she knows, e por ela saber demais, ela foi eliminada pelos chefões da música. Mas pra mim, o mais bizarro é a parte da música que fala sobre o Michael Jackson. O Michael iniciou uma guerra contra a Sony Music logo depois da morte da Aaliyah no início dos anos 2000, porque, segundo ele, a Sony não estava deixando ele controlar as próprias músicas. Uma coisa bem parecida com o que rolou com a Taylor Swift agora há pouco. No centro das suas críticas estava o ex-CEO da Sony, o Tommy Mottola. O Tommy Mottola casou com a Mariah Carey quando ela era muito jovem, mas eles não estão mais juntos hoje. O Michael Jackson falava abertamente e literalmente que o Tommy Mottola era o diabo encarnado, que ele cometia muitos crimes, era um homem muito mau. And Tommy Mottola is a devil. Disse que quando a Mariah finalmente se divorciou do Tommy, ela foi chorando pro Michael Jackson pedir ajuda porque o Tommy tava grampeando o telefone dela, perseguindo ela e controlando a vida dela. Em 2002, essa guerra do Michael Jackson com a Sony teve um fim quando o Michael conseguiu reaver o controle das músicas dele, e todo mundo diz que a Sony ficou furiosa com o Michael Jackson desde então. I own half of Sony's publishing and I'm leaving them, and they're very angry at me because of it. Agora a gente volta a falar um pouco do Kanye, porque o Kanye foi uma das pessoas que mais recentemente falou pra mídia que o Michael Jackson foi morto pelos chefões da música, que não foi um acidente a morte dele. Obviamente, nós tratamos o Kanye West como maluco, mas a verdade é que na época da morte do Michael Jackson, muita coisa bizarra aconteceu, muita coisa curiosa aconteceu, e tem muita entrevista que tá até hoje na internet de pessoas próximas do Michael Jackson que são bizarras. A LaToya Jackson, irmã do Michael Jackson, por exemplo, deu uma entrevista na época que ele morreu dizendo que ele dizia pra ela que ele se sentia perseguido e que ele tinha medo de matarem ele. O filho do Michael Jackson também disse no julgamento do médico do Michael Jackson que o pai dele passava horas no telefone gritando e brigando com pessoas da Sony, e que toda vez que ele desligava o telefone, ele tinha uma crise de choro e ficava repetindo: eles vão me matar. Também foram encontradas supostas notas escritas à mão pelo Michael Jackson, onde ele dizia que a Sony queria matar ele porque ele conseguiu reaver o controle do seu próprio catálogo. E isso tudo se conecta com a situação atual e com Diddy através do nome de uma pessoa, o Fahim Muhammad. O Fahim é o chefe de segurança do Diddy e supostamente ele tem muito poder, principalmente nas
nas polícias de Los Angeles e de Miami, inclusive tem carta branca da indústria musical para apagar problemas que surjam. Nos últimos dias de sua vida, o Michael Jackson ia fazer uma turnê e por conta dessa turnê, a Sony contratou uma nova equipe de segurança para cuidar dele. O chefe dessa equipe de segurança era o Fahim Muhammad. O Fahim estava dentro da casa do Michael Jackson no dia que ele faleceu, e como chefe da segurança, ele era o responsável por contactar a emergência. Hoje já se sabe que a ligação pro 911 foi feita só 1 hora depois que eles descobriram o Michael Jackson inconsciente na cama. E o Fahim tinha só 21 anos quando tudo isso aconteceu. Ele tinha acabado de se formar, ele se formou em 2008 em administração, e eu acho muito estranho uma pessoa tão jovem ser chefe da segurança do rei do pop, só que aparentemente o Fahim tinha uma experiência na CIA e por isso que ele foi contratado. Foi depois disso que ele virou chefe de segurança do Diddy. Depois que ele deixou o rei do pop morrer, ele foi promovido a chefe da segurança de um dos chefões da música. E sim, o Tommy Mottola é amigo do Diddy, inclusive vendeu a sua casa em Miami pro Diddy. Uma das pessoas que mais sofreu pela morte do Michael Jackson e mais apareceu homenageando ele na mídia na época da morte foi justamente a Mariah, que era amiga próxima dele. Neste caso, então, a música do J. Cole, She Knows, tá se referindo a Mariah Carey, que sabe o que aconteceu com o Michael Jackson. Não só isso, ela também sabe o que aconteceu com a Aaliyah e ela sabe o que acontece dentro da indústria, porque ela foi casada com um desses chefões. Não só casada, mas também perseguida por ele.